Fala, seus lindos, suas lindas, abençoados de Deus, abençoadas de Deus. Bom, hoje eu vim aqui para a gente poder falar de um tema muito pertinente dos últimos dias. É um tema um tanto sensível e eu preciso ter todo o cuidado para tratar desse tema, principalmente aqui no canal, agora que eu estou voltando, e para não ser injusta e para não pagar de juíza. O que eu estou querendo dizer com ser injusta e pagar de juíza? Porque nós, no meio cristão, sejamos nós católicos, sejamos nós evangélicos, nós temos uma postura a respeito daquilo que Deus diz a respeito de vida e morte. Então, é realmente um tema sensível de se tratar quando se fala sobre suicídio. Nós estamos vivendo uma era, uma nova etapa, o final de uma era. Eu costumo dizer que nós temos uma vida, uma rotina e uma realidade antes Covid, uma vida, uma rotina, realidade pós-Covid. O mundo depois do Covid é outro mundo, é outra realidade, é diferente. Casos como tirar a própria vida, casos como depressão, ansiedade, pânico, sempre teve. Só que de um tempo para cá, a recorrência desses casos tem sido muito maior. Eu vou tentar ser... Eu vou tentar ser o mais ponderada possível nesse sentido. Porque eu sei que tem familiares que perdeu alguém, porque esse alguém resolveu dar cabo à própria vida. E eu vejo também que acontece de cristãos que já pensaram que tem esse tipo de ideação e que depois de fazerem o tratamento, eles usarem a história de Sansão como respaldo para dizer: o suicídio não leva a pessoa para o inferno. Deus colocou Sansão no Heróis da Fé. E Sansão, então, passou a ser considerado o Heróis da Fé, o cara que tirou a própria vida. Mas vamos entender o contexto e o propósito de Deus nisso. Antes, eu quero lembrar um versículo, Eclesiastes 7, 17, que diz assim: não seja tolo a ponto de morrer antes do tempo. É mais ou menos assim. E no início de Eclesiastes, diz também pra gente: há um tempo para tudo debaixo do sol. Tempo de nascer, tempo de morrer. Então, há um tempo, e esse tempo já foi determinado na eternidade. Já foi. Deus já determinou os teus dias. Deus já determinou os meus dias. Acontece que nós somos pessoas que temos um tal chamado livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é o que nos leva, muitas vezes, a apressar a morte em nossas vidas. Esse é o texto, essa é a palavra usada em Eclesiastes. Não seja tolo ao ponto de apressar a morte na tua vida. O que é... Ficou meio escuro aqui. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Peraí, gente. Existem determinadas situações que nós nos envolvemos, que nós buscamos muitas vezes, que vão encurtar, sim, os nossos dias na Terra, por nossas escolhas. Por exemplo, uma pessoa que faz o uso abusivo de substância ilícita, como droga, LSD, injetável, até o ponto em que ela não suportou, teve uma overdose e morreu. E tem pessoas que são acometidas de uma doença grave, seríssima, que não tem sido levada em consideração, que as pessoas têm deixado passar, que se chama depressão. Amados, depressão não é brincadeira. Depressão não é frescura. Eu já ouvi pastor e pastores falar que depressão é falta de Deus. Em nome de Jesus, não é. Não é falta de Deus. Porque eu vejo homens e mulheres piedosos que amam ao Senhor e passam por depressão. Passam porque perdeu alguém que amava, passa porque já vem de uma genética. A depressão é genético. Aí algumas pessoas vão falar, então é uma maldição hereditária. Talvez seja, é genético. Então, gente, o que eu quero trazer nesse vídeo? Vamos parar de ser Deus. Vamos parar de ser juízes. Vamos parar de apontar, de dizer que fulano foi para o céu ou deixou de ir para lá. Que fulano fez e refez boas e excelentes obras, então ele está decretado ao mais excelente paraíso. E aquele fulano que passou por um momento de uma profunda tristeza, de um profundo vazio, e ele não suportou mais, e ele deu cabo à sua vida e ele foi agora lá para baixo. Érica, você está dizendo que foi para o céu? Eu não vou dizer nem que foi para o céu, nem que foi para o inferno. Sabe por que eu não vou dizer? Porque isso cabe
as pessoas a buscarem de Deus uma resposta. Eu tenho o meu pensamento diante da palavra. Mas tem pessoas que estão aqui, que perderam filhos assim, que perderam pais assim, que perderam parentes assim, e que dependendo do que eu falar vai magoar e vai doer. Então eu prefiro que a minha palavra não substitua a palavra do Senhor. Tá bom? A palavra do Senhor diz: tudo já está determinado e decretado debaixo dos céus. Então não seja tolo a ponto de apressar o dia da tua ida. Conversando com uma pessoa, tem repercutido muito o caso do Daniel Mastral, né? Ele escreveu um dos livros que eu ainda até indiquei aqui, e ele escreveu uma trilogia, O Filho do Fogo. O sinal é muito interessante. Eu só li o Filho do Fogo, o volume do Filho do Fogo 1, para eu entender a respeito do que se tratava, para eu entender a respeito do que se falava. Porque nós corremos um grande risco, e nós corremos e sempre cometemos um grande erro, que é afrontar, que é Deus, que é falar, que é tentar debater daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não entende. E isso é triste. Isso é muito triste. Como que eu posso debater com uma pessoa a respeito de um tema que eu não conheço? Então eu vi muitas pessoas falando que o livro dele é muito bom. E eu fui ler. Então eu li esse, O Filho do Fogo, A Semente do Mal, volume 1. Para quem tem Kindle, inclusive, vou botar a foto aqui, em algum lugar aqui na hora que eu estiver editando a foto desse livro, A Essência do Mal, alguma coisa assim. A princípio dá a entender que ele tá meio que manipulando a mente da gente pra gente poder acreditar no nosso algoz, no nosso opositor, mas no final a gente, pelo menos no final do capítulo desse livro, a gente começa a entender que não, que a gente começa a ver. Se você é uma pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus, você pode se confundir um pouco, mas se você tem conhecimento, você já vê o engano do início ao fim. Então é uma forma de engano, tá bom? A forma como o nosso adversário, ele tenta nos enganar. Você falou que ia falar de tirar a própria vida, você tá falando desse livro? Sim, porque esse cara, o filho dele, fez isso. Tá? O filho dele tirou a própria vida de uma depressão profunda, a esposa tirou a própria vida de uma depressão profunda, e ele tirou a própria vida, ele vinha lutando de uma depressão profunda. Então, eu vou ler aqui na Bíblia, vou usar o exemplo de Sansão para a gente poder falar sobre isso. Olha bem, a morte vitoriosa de Sansão. O que acontece? Esse homem que perdeu o filho, que perdeu a esposa e que deu cabo à sua vida, ele pregou em todos os lugares que a depressão, que o suicídio não leva a pessoa ao inferno. Bom, tem uma passagem na Bíblia que Deus diz assim, que Jesus diz aos discípulos a respeito, o mesmo cachorro está aqui, a respeito de julgarmos. E Jesus fala assim: olha, nem eu vim julgar vocês, tá bom? Por enquanto eu não vim julgar vocês, não. Mas vai chegar a hora em que a minha posição e a minha postura vai ser essa. Juízes 16, 23, diz assim. Eu vou logo pro final. 28. Então, em certo momento, Sansão ergueu um clamor ao Senhor e ora: ó soberano e eterno Deus, eu te invoco, te suplico, dá-me forças só mais dessa vez para que eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos cegados. Ó Senhor. Imediatamente Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo todo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Sansão exclamou: que eu morra com os filisteus. E em seguida ele as empurrou com toda a sua extraordinária força, e o templo desabou de uma vez só, e fez com que governadores e todas as pessoas que estavam ali fossem à ruína. Todas foram mortas. Portanto, Sansão matou mais gente no momento da sua morte do que em toda a sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a sua família, e a família do pai de Sansão, foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e sepultaram nas terras que ficavam entre Zoar e Estaol, no túmulo de Mancá, seu pai. Sansão foi juiz e chefe de Israel durante 20 anos. Bom, tentei ler sem óculos aqui, então não foi muito interessante. Mas o que aconteceu? Vamos entender um contexto. Sansão foi um homem que ele tinha uma promessa na vida dele. Desde que ele nasceu, ele foi consagrado a Deus. A mãe dele o consagrou como narizeu. O nazireado, ele é como se ele colocasse a pessoa como ele separa a pessoa. Ele não vai comer aquilo que é impuro, ele não vai beber bebida forte, ele não vai comer nada fermentado, pão com fermento, ele não vai comer, ele não vai tomar vinho com álcool, ele não vai comer a carne de porco, que os judeus já não comiam, então ele é um homem separado. Então Sansão, ele foi dotado de uma força. Todos nós temos em nós uma força. Nós temos uma força. E todos nós temos em nós uma fraqueza.
Acontece que Sansão ele deixou se iludir pelo seu algoz. Sansão se iludiu pela sua inimiga. Sansão se apaixonou pelo seu algoz. Sansão se apaixonou pela pessoa que destruiria a vida dele. E no decorrer da vida, enquanto Sansão se relacionava com Dalila, tudo que Dalila queria era saber qual era a fraqueza de Sansão. Até que por fim Sansão, ele disse qual era a fraqueza dele, né? No início ele ficou levando na brincadeira, mas depois ele falou qual era a fraqueza. Sansão ele era tão forte, mas tão forte, que tudo que ele, toda batalha ele vencia. Mas ele tinha uma fraqueza. E a fraqueza dele era cortar os cabelos. Muitas vezes, a nossa fraqueza, que jamais deve ser entregue nas mãos do nosso inimigo, é o que nós fazemos. E por isso, por essa escolha consciente, precisamos parar de falar inconsciente. Precisamos viver na época da consciência. Somos conscientes, sim. Fiz isso porque achei que ia dar certo. Fiz isso porque pensei que me amava. Fiz isso por isso e por isso. Então, Sansão, por acreditar no falso amor de Dalila, disse: minha força é o meu cabelo. Uma vez que meu cabelo for cortado, eu perco a minha força. E muitas coisas minam as nossas forças. Muitas coisas minam a nossa energia. Muitas coisas minam a presença de Deus em nós. O estresse, a correria, o dia a dia, tudo isso mina. Mas Érica, ele orou, ele pediu a Deus e Deus deu a oportunidade agora dele empurrar as colunas e matar todo mundo. Mas foi é onde eu digo, nós não podemos julgar. Havia um propósito de Deus em que os filisteus fossem sim destruídos. E Sansão fala: Deus, eles me cegaram por minha culpa. Eu não consigo mais enxergar. Eu não tenho mais forças. Mas se o Senhor me der força pela última vez, eu quero destruir aqueles que destruíram a minha vida. Eu quero destruir aqueles que destroem a palavra do Senhor. Eu quero destruir aqueles que distorcem as promessas de Deus. Eu quero destruir, Senhor, aquilo que o Senhor sempre me pediu para destruir, que eu poupei. Deus manda que destruamos a nossa vida? Não. Por isso que é delicado falar. Então Deus, pela última vez, deu a Sansão a força para derrubar as duas colunas. Só que ele não tinha como. Sansão não se suicidou. Ele não tinha como derrubar e sair correndo. Foi um preço que ele pagou pela sua negligência. Foi um preço que ele pagou pela sua desobediência e se manter calado. Nunca era para Sansão ter dito a sua força nem a sua fraqueza. Então, quando nós verbalizamos a nossa fraqueza, o nosso adversário, ele vai usar isso contra nós. Quando nós caminhamos em determinadas situações e nós temos determinados tipos de comportamento, vai acontecer que nós somos observados dia, noite e madrugada por aquele que quer destruir a nossa alma. Então, em todo tempo, em todo momento, nós somos vigiados pelo nosso adversário. E na hora que ele achar uma brecha, que ele achar uma fraqueza, ele não vai entrar batendo na porta. Ele vai entrar e ele vai fazer um estrago. Então, esse menino, o filho do Daniel Mastral, que também morreu recentemente, a mãe dele já tinha, né, esse traço genético da depressão. E o menino, na adolescência, foi diagnosticado com borderline e apresentava esses traços suicidas. Ele foi para uma clínica e se tratou. Por isso que eu digo, gente, muito cuidado, sabe? Uma doença psíquica que dói, que machuca a alma, é o tal do borderline. Por quê? O borderline você vive entre a alegria e a tristeza numa rapidez muito grande, entre a euforia e o desespero rapidamente. Você ama e odeia em questão de segundos. E você vive na linha tênue entre eu quero muito viver e eu quero demais morrer. Então, quando isso não é tratado, ele é um bipolar, sabe? E quando isso não também, porque tem traço, né? E aí, quando isso não é tratado com medicamento, com terapia, e quando a família não sabe como tratar, é muito mais difícil. Então, o menino com 15 anos colocou a cabeça no trilho e o trem passou por cima. Ele tinha combinado com o pai um café da manhã, pai, vamos tomar café da manhã, né? Na cabeça dele já estava tudo arquitetado. E ele não suportou esperar o café da manhã. Ele saiu mais cedo e ele foi pro trilho fazer isso. Ele deixou uma carta escrita. O pai dele relatou um PDF do que ele escreveu. Tudo branco aqui. É o diário do Micael. Bom, se vocês... É esse aqui, ó.
Vocês conseguem o PDF desse diário do Micael na internet, nos www.danielmastral.com.br, vai estar lá, PDF 0800. E muitas pessoas que estavam à beira desse triste caminho conseguiram entender, conseguiram pedir ajuda. Amados, nós precisamos pedir socorro quando a dor for maior do que a gente possa suportar. Não é à toa que a palavra do Senhor diz pra gente, se eu não me engano, Pedro, o Tiago fala que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Eu não devo enfrentar, eu devo resistir. O que é resistir? É ficar na defensiva, é ficar observando. E é dentro de mim pensar, organizar pensamentos para não ser vencido pelo meu algoz, pelo meu adversário. Então, esse menino se foi e o pai escreveu um livro, o diário que esse menino deixou. No final, ele dá o posicionamento dele de pai e na teologia. Bom, ele defende que as pessoas vão para o céu. Que foi uma forma, que o suicídio é uma forma de arrancar a própria dor. Mas aí a gente lê em Eclesiastes 7:17 que a gente não deve apressar esse momento. Então, o que eu quero dizer aqui? A palavra de Deus diz que os homicidas, os bruxos, os feiticeiros, os agoreiros, os mentirosos, os fornicadores, os ladrões, os prostitutos, os adúlteros, os tanto não herdarão o reino dos céus. Esses não têm lugar. Os rebeldes, esses não vão para o céu. Eu usei a primeira palavra, os homicidas. Aquele que tira a sua própria vida, ele é homicida de si mesmo. Então, muda-se o nome para suicida. Está na Bíblia. Agora, as pessoas vão falar, mas você não sabe o motivo que levou. Você não sabe o motivo. Sim, uma pessoa só chega ao ponto, ao cabo de tirar a própria vida se ela não suportar mais a dor do vazio. Enfim, acabou. A dor da solidão, a dor do vazio, a dor do desespero, a dor da alma. Só que Jesus, quando veio para pregar, ele disse assim, olha, por enquanto eu não vou julgar vocês. Mas no último dia eu virei e trarei juízo a tudo. E a palavra de Deus também diz que nós somos templo do Espírito Santo. E aquele que destruiu o templo, ele será destruído pelo Senhor. Entretanto, a gente pode entender esse destruído pelo Senhor no momento rápido, como destruído pelo Senhor no momento futuro. Na vinda de Jesus, com poder e glória, quando ele vai trazer juízo a toda injustiça cometida na terra. Tirar a própria vida é você se sentir juiz de si mesmo. É você se negar o direito à vida por causa de uma dor. Uma dor insuportável. Um vazio dilacerador. Então você não aguenta e você não tem nem forças para recorrer ao Senhor. E aí você dá um fim. Difícil julgar? Por isso que a palavra do Senhor diz, não julgueis. O que eu quero trazer aqui não é um meu posicionamento. Vai, não, tem perdão. Não, vai para o inferno. Não. É que nós precisamos aprender a recorrer a Deus. E que quando nos faltar forças para isso, nós precisamos entender que nós não temos o controle de nossas vidas. E que uma vez que eu decido destruir aquilo que não é meu, eu vou ser julgado por isso. Bom, a única coisa que eu posso dizer a respeito do suicídio, do homicídio, é que haverá um juízo no último dia para quem pratica. E esse juízo, esse bater o martelo, não cabe a nós aqui na Terra. Sabe por quê? Porque quando eu sentencio uma pessoa, eu posso estar tirando essa pessoa de buscar. Essa pessoa que perdeu alguém, eu posso estar tirando dela o desejo de buscar em Deus um alívio, de buscar em Deus um consolo, de buscar em Deus uma recuperação da alma. Então, não julgueis. Porque ele fez. Porque na Bíblia diz que não pode. Não julgueis. Mas é pecado. Não julgueis. Mas está lá escrito. Não julgueis. Com a mesma medida que você for julgar, que você julgar, Deus também irá te julgar. Então nós não estamos aqui para julgar nem para apontar. Nós estamos aqui para fazer diferença, para acolher. E é o que muitos em rede social não têm feito. Eu nunca vi um lugar para se destilar tanto ódio quanto a rede social. E o pior de cristãos, de nós, católicos crentes, que dizem amar a Deus acima de todas as coisas. O que eu quero trazer a respeito com isso?
Sansão, ele não se suicidou. Sansão, ele pediu uma última oportunidade a Deus para ele fazer o que é certo. E nessa última oportunidade de fazer o que é certo, ele não tinha escapatória. Ou ele fazia o que é certo e matava o filisteu, ou ele passaria o resto da vida lamentando por não ter feito o que Deus mandou fazer. A consequência do pecado de Sansão foi morrer junto com seus inimigos, porque não tinha como ele correr. Nós não podemos comparar Sansão com aquele que deu cabo à sua vida, porque são posições e são posturas diferentes. Por que eu trouxe esse vídeo? Para que a gente não julgue, para que a gente ouça mais e fale menos, para que você entenda que aquele outro que ficou vivo, ele vai sentir, talvez sofrer a vida inteira a dor daquele que se foi. E você botar um dedo na cara e falar, o teu filho está no inferno, a tua filha está no inferno, a tua mãe está no... Cuidado, cuidado, não julgueis. Vamos deixar o julgamento para aquele que é o juiz de todas as coisas. Sabe qual é o nosso papel? Orar. Orar para que aquela pessoa que está viva, que perdeu alguém, consiga encontrar paz enquanto vive. Sabe por quê? Porque se aquela pessoa que perdeu alguém não encontrar paz, ela vai recorrer ao mesmo caminho daquele que cometeu o tal ato. Nós precisamos voltar à essência dos puritanos, que é falar a verdade sobre toda a verdade. E muitas vezes a verdade, ela vai trazer dor. A verdade, ela vai trazer confronto. Mas se eu deixo de falar a verdade, eu trago sobre mim, sobre a minha vida, eu trago uma punição, uma consequência. Não está me vindo a palavra certa aqui agora. Então, quando alguém chegar para você e perguntar se aquele que dá cabo à sua vida está no céu ou está no inferno, diga assim, eu não posso te julgar. Mas a resposta para isso está na palavra de Deus. Só Ele pode te julgar. Só Ele pode julgar aquele que cometeu o ato. Só Ele. E aí você tem que mostrar. Há tempo para tudo. Há o tempo de nascer e o tempo de morrer. E esse tempo foi determinado por Deus. Então não seja tolo e insensato, a ponto de adiantar o dia da tua morte. Tolice e insensatez são coisas que o livro de Provérbios condena o tempo todo. Porque um tolo, ele não raciocina corretamente. Um tolo, ele é egoísta. Um suicida, ele é egoísta. Mas ele é egoísta no auge da sua dor. Ele quer que aquela dor acabe. O suicida, ele não quer morrer. Ele quer parar a dor. Só que existe um espírito opositor, sanguinário, minador de energias, que inculca isso na cabeça e fala, vai, faz. Só assim essa dor vai acabar. Enquanto você continuar vivendo, você vai viver com essa dor para sempre. É isso que você quer? É isso que o nosso opositor tem colocado o tempo todo na cabeça de muitos. Você quer viver assim para sempre? Então precisamos orar e não julgar. Porque para tudo, para todos os pecados, não somos nós, não sou eu e nem você que devemos sentenciar. A Bíblia, a lei, os estatutos já dão a sentença a cada um. A nós cabe pedir a Deus direção de como ajudar ou a família enlutada, ou ajudar alguém que veio para você pedindo socorro sobre, eu tô com meu filho assim, ele tá pensando nisso. Se você não tem nada melhor para oferecer, então você fica na sua. Vamos parar de destilar ódio. Vamos parar. Eu sei que eu já dei a minha resposta aqui. Mas eu não posso ficar enfatizando como eu vejo pessoas enfatizando. Eu preciso que, ainda que numa palavra que traga um peso, traga esperança. Nós perdemos a essência da palavra da esperança. Nós perdemos a essência da palavra de Cristo. O mesmo Cristo que confrontava o pecado, ele trazia a palavra de esperança. Não para o que se mantinha no pecado, mas para aquele que o abandonava.